Que a Niverzinha já chegou. Ai, deixa eu apertar aqui. Muito bem. Ela tá chegando aí, gente. Tudo bem. Ai, tantas carinhas conhecidas. Amiga, seja Ah, eu bem-vinda! realizei um sonho de apertar nesse negócio vermelho para entrar numa live, amiga. Eu queria apertar. Eu te conhecendo, Eu sei que tu sempre ficava quis. tentada, né? Eu ficava muito tentada, mas eu ficava com medo de ser rechaçada, então eu nunca fiz. Mas agora eu realizei esse sonho. Olha só A que legal. rejeição é o medo importante. E aí, amiga, como é que tu te sente com isso? Bem feliz. Bem feliz, Ai, que Aninha. coisa boa, que coisa boa. Aham. Então, pessoal, deixa eu apresentar minha convidada. Deixa eu me apresentar primeiro, né? Porque eu sei que tem pessoas que são aqui da minha rede de relações no Instagram, mas tem pessoas da tua, né? Então, meu nome é Ana Risson, sou psicóloga clínica há mais de 20 anos, casada há 21, terapeuta de casal, adoro ser terapeuta de casal. Sou autora deste livro aqui, que é um romance, Num Sofá de Bolinhas, Amor e Terapia, em que a protagonista é submetida à terapia do esquema para encontrar o seu grande amor, que qual é? O amor próprio. Então, sou autora deste livro e trabalho ao longo desses 20 e tantos anos com muitos casais. E um dos desfechos comuns da psicoterapia de casal é o divórcio, né? Não o desfecho mais comum, mas é um desfecho possível e nem sempre um desfecho ruim, né? Porque às vezes o casal entende que aquela relação terminou e eles não querem recomeçar na mesma dupla, né? Porque uma relação longa, ela se dá de vários finais e recomeços, porque o casal vai seguindo junto no seu ciclo de vida. É Então, verdade. essa é a minha formação. E fale, amiga. Faltou falar da formação, amiga, porque O eu que que acho que tu é faltou, a pessoa amiga? que mais fez pós-graduações que eu conheço. Ah, eu fiz esse tudo. Tirando o Ah, fato que eu não sei se ah. vale título de beleza, porque é Ah, vale ruim de título de fazer live beleza. com quem a gente conhece. É isso, a pessoa conhece o teu passado, né? E eu acho que isso é de extrema relevância. Eu vou ficar quieta, mas se tu quiser falar, Amiga, eu vou dizer uma coisa. Muita gente que tá aqui na live nem era nascido nessa época. não fala Porque isso. eu Que te conheço desde eu geralmente 1911, eu tá? minto a idade, eu fui descoberta agora. E agora eu vou apresentar a minha convidada. Bom, a minha convidada é o exemplo de pessoa que profissionalizou um talento. A Niver é uma conciliadora nata. E ela fez direito e foi fazer o que ela sempre fez a vida inteira, né? Nas relações dela. Então, ela tem um talento nato para ser conciliadora. E eu acho que esse talento bebe de duas qualidades que são muito importantes. Eu costumo dizer que pessoas talentosas, quando trabalham com pessoas e essas pessoas florescem, elas têm um superpoder. E o superpoder é interesse genuíno. É olhar olhando o outro, né? E a Niver tem esse talento, né? Não só no trabalho, mas nas relações dela. Não é por nada, né? Que é minha bestie, minha amiguíssima, minha melhor amiga desde 1911, né? Então faz um trabalho com É verdade. maestria em uma fase dos casais e das famílias tão difícil e tão dolorida. Tu dá, né, Niver, com o teu trabalho, uma Claro. rota de navegação que não passa por mares tão tempestuosos, né? Assim, amacia o caminho dos clientes. Eu queria que tu falasse um pouquinho de ti, da tua formação, para que as pessoas possam te conhecer. Tá bom. Então, me chamo Niver, sou advogada, fiz faculdade em Caxias do Sul, iniciei lá, terminei em Porto Alegre, sou pós-graduada pela PUC. Embora eu não tenha escrito nenhum livro, eu ouso dizer que eu já escrevi muitas obras. Uhum, Muitas obras. E as minhas obras são baseadas em fatos reais, porém elas são secretas, porque elas são destinadas apenas a um público, às uhum, partes e ao judiciário. Mas eu escrevo com uhum, todo o carinho do mundo e, em eu sei. particular, que cada caso é um caso, né? Uhum, Eu uhum, fiz recentemente, concluí, na verdade, em 2017, um curso de negociações na Escola de Negócios de Harvard, que me deu um background muito interessante, porque foi um curso uhum, baseado, né, focado em uhum, negociações, e uhum, aí trouxe, na verdade, a certeza de que nessas relações, especialmente nas relações de família, que são as relações que eu trabalho, a gente pode aplicar isso para ter uma eficiência e trazer uma tranquilidade
para esse novo modelo de família que resta depois de um divórcio. Então, eu sou a Níver, é Níver. Sim, é Níver. Mas pode me chamar de Nívia, Lívia, Olívia, porque afinal, né, eu sinto essa dificuldade há muitos anos, desde que eu me conheço por gente, né, de que as pessoas compreendam que meu nome é Níver, mas é Níver. É assim, ó, quando a gente vai nas lojas e pergunta qual é o seu nome, senhora, ela diz Níver. É Níver. É verdade. Esse nome é tua cara, amiga. Eu sou casada com o Taba, que é um goiano gaúcho uruguaio. Nós temos 2 filhinhos, a Rafa e o Martim, né, que já aprenderam a dificuldade do meu nome. Então, quando eu estou em algum lugar com ela, por exemplo, e me chamam de Lívia, Olívia, ela, mãe, N de navio, I de igreja, V de vitória, E de escola, R de rua. Filha, tá bom, nada. Deixa assim, me chama do que quiser. Você deve estar achando que ela tem 12 anos. Não, ela não tem. Ela não tem 12 anos, ela só tem 6. Ela é um menininho. Olha quanta gente ali! Ai, muito legal, né? Drissa tá aqui. Muita Olha gente só, querida, muita gente legal nos querida. acompanhando. 51 pessoas, que legal, Olha, né? deixa eu te falar, fiz um desafio antes de Qual começar. Desafio universitário? Ai, É um tá desafio menina, meu. É sua espinha. Qual é o É um desafio? desafio meu, mas ele depende um pouco de ti. Então, na realidade, o que eu fiz? Eu tenho um número aqui na minha cabeça, e se atingir esse número aqui, eu vou mostrar uma foto da época em que nossa relação não era uma relação tão afetuosa. Lá de 1911, sabe? Mas eu vou precisar. Eu preciso de 2 coisas. Atingir um número que tá aqui na minha cabeça. Não. Não foi auspicioso. Não, nosso começo foi improvável, né? Foi improvável. A Alicinha tá aí, Alicinha, lembra dessa história, né? E eu vou precisar de 2 coisas. Um número bem legal aqui. Do teu consentimento, porque pode ser que depois disso... Eu já sei o que tá previndo. É uma das minhas 5 piores fotos da vida. Ela vai mostrar uma das 5, mas tu tá autorizada, amiga. Tu sabe que o meu acervo é grande, tu pode até te surpreender. Não, mas essa com certeza é uma das top 5. Muito bem, vamos ao que interessa, então. Então, eu convidei a Níver para fazer essa live, porque o que eu tenho observado é um momento muito difícil da vida familiar. Por quê? Porque o Covid, ele coloca no nosso campo, né, na nossa contingência, um medo novo. Medos novos despertam muita ansiedade. E medos novos fazem com que a gente fique adrenalizado. A adrenalina é um neurotransmissor que, quando ela está ativa, ela nos prepara para a sobrevivência, ela nos prepara para lutar, para ser a favor dos nossos e contra os outros, né? Por que isso? Porque a gente é um animal de tribo, a gente luta pelos nossos. Por isso, no início da quarentena, as pessoas iam no supermercado, compravam volumes homéricos de coisa, e não interessa se ia sobrar para os outros, porque o importante é que a minha família esteja alimentada, que a minha família esteja nutrida. Só que o que acaba acontecendo com o nosso processo mental nesse momento? A gente tem um foco em sobrevivência, em uma reação de sobrevivência, e a gente não tem um foco empático. É como se essa área do nosso cérebro, que se chama neocórtex, né? Tem áreas específicas do neocórtex que fazem isso, que fazem com que a gente tenha um raciocínio lógico, uma emoção mais calibrada, né? Essa parte, ela fica hipoativada e a gente fica muito mais reativo, né? Pensar no meio de um assalto, a gente não pensa em filosofia no meio de um assalto, a gente pensa em como a gente vai sobreviver. E a gente não pensa no coletivo, a gente pensa em como nós vamos sobreviver e como nós vamos salvar as nossas figuras de afeto. Então, é essa disposição cerebral que a gente tem nos casais nesse momento, né? Acho que agora já esvanecendo um pouco mais, porque o início foi mais difícil, medos novos adrenalizam mais. Então, a gente tem esse casal nesse estado mental, casais que não estavam acostumados a uma convivência forçada, né? Porque não é uma convivência sem uma opção de acessar outra rede de apoio. E muitos casais, a gente sabe, eu e tu, né, Níver, casadas há muito tempo, né? A gente sabe que ao longo do casamento a gente vai tendo as nossas cicatrizes, né? E quando a gente tem cicatrizes é ótimo, porque significa que a ferida aconteceu e foi cuidada e ela se tornou uma cicatriz. Mas existem muitos casais com aquele baú fedorento cheio de coisa, né? Que eles evitam contatar. E a quarentena
impingiu que eles tivessem que olhar para isso. E Exatamente. somado a esse estado mental, a gente tem desfechos muito delicados e um alto índice de procura por divórcio. Queria que tu falasse um pouquinho disso agora, Níver. Claro. Não, eu até foi engraçado porque a gente percebe que a quarentena ela antecipou decisões na vida das pessoas, né? Exato. Quem era namorado, que estava lá passando uma temporada na casa do seu companheiro, acabou ficando e pum, daí surgiu um casamento, né? Aquela pessoa que estava lá com uma certa idade trabalhando e aí teve que se afastar do trabalho, quer saber, eu já vou me aposentar mesmo. E aquele relacionamento que talvez, né, por enfim, um motivo muito particular, enfim, né, traz à tona essas dificuldades da relação e as pessoas começam a se questionar em relação aos seus parceiros e à continuidade do relacionamento. Então é isso que a gente percebe, né? É uma necessidade de tomar decisões, né? Antecipar aquilo que talvez a gente já tivesse, né? Esse casal já tivesse pensando há bastante tempo, né? Só que o que acontece? As pessoas não chegam tão maduras, né, Ana? O que eu sempre falo para um casal quando uma das partes, que geralmente uma das partes acaba procurando antes e tal, às vezes uma das partes nem sabe, né, que esta outra pessoa estava tão propícia a chegar nessa decisão. Então, assim, o que eu sempre falo? Eu acho que as pessoas precisam vivenciar um pouco o divórcio. É muito precipitado a gente tomar decisões, embora às vezes as pessoas já tenham pensado nisso há muito tempo, porque o divórcio, aquele delimitador entre estar casado e estar, né, vivendo com essa outra pessoa, né, e o divórcio, implementar esse divórcio é significativo para a vida das pessoas. E aí é que eu acho que a psicologia e o direito podem colaborar de uma forma muito eficiente para um bom desfecho desse relacionamento, entende? Eu até ouso dizer que nem é um fim, talvez um novo começo, porque se forma daí um novo modelo de família. E eu falo especialmente nos casais que têm filhos pequenos em comum, porque é muito fácil, não muito fácil, mas vamos lá, um pouco mais fácil operar um divórcio quando as pessoas não têm filhos, porque a partir do momento em que elas se distanciam, cada uma vive a sua vida e bola para frente, né? E aí, quando eu tenho filhos em comuns, e esses filhos são pequenos e vão depender, né, da convivência do pai e da mãe, isso se torna mais difícil. E são essas relações que eu imagino que tem que ser olhadas do ponto de vista do direito com muito mais cautela. Porque eu posso levar uma família a uma disputa que é irreparável, sabe? Que vai ter um reflexo muito negativo para aquela família. Então foi por isso que nós escolhemos esse tema, né? Porque eu acho que eles se complementam muito. Na verdade, a Ana foi uma grande incentivadora para que eu atuasse especificamente nessa área, né? Porque é uma área que eu tenho mais empatia, gosto de entender as situações e tentar achar uma solução mais harmônica para essas pessoas, mas não é tão fácil. Eu não tenho a expertise que uma profissional, né, como a Ana, uma terapeuta tem, de às vezes gerenciar determinados conflitos que vão surgir quando a gente começa a mexer no divórcio. E aí entra a parceria, né, Níver, que nós já fizemos tantas vezes e que eu sei que tu já fez com tantas outras colegas, né? Essa parceria, esse cuidado da psicóloga e da advogada com o casal, esse cuidado em poder ajudar eles a fazer a conciliação desses próximos passos, né? Exatamente. E aí eu queria dar um passo para trás para colocar algumas coisas. A decisão de separar, ela não é uma decisão clara. A maioria dos casais não tem essa decisão clara, né? É uma decisão muito difícil. E aí eu gosto muito de pesquisa, e tem um pesquisador que eu amo muito ele, que se chama John Gottman, né? Ele escreveu esse livro aqui. Quando eu postar essa live no meu IGTV, eu vou colocar referência desse livro aqui, tá? Ele tá esgotado. Se vocês tiverem dificuldade de achar, me mandem um direct que eu encaminho uma solução para vocês, tá? De como encontrar ele. O John Gottman é um pesquisador de casais muito respeitado na minha área. E ele tem um capítulo nesse livro que fala de quando é a hora de terminar, né? E ele explica o seguinte, que uma das variáveis que ele avalia nos casais é como o casal conta a sua história. Por quê? Porque a gente tem
algo que a gente chama de a nossa memória reconstrutiva. O cérebro reorganiza as nossas memórias com base no que a gente está sentindo agora, né? Uhum. Então, por exemplo, vocês já devem ter ouvido aquele casal, né? Ah, ele era tão... eu me atraí por ele porque ele era tão expansivo, tão falante, ele tinha um magnetismo com as pessoas e eu tão tímida, e aquilo me chamou tanta atenção. Uma Uhum. parceira que conta do seu passado assim, segundo Gottman, ela prognostica melhor em relação ao futuro da relação do que a parceira que diz assim, sempre saliente, desde o início. Todo mundo tinha que estar olhando para ele. Olha, tinha que ser o centro das atenções. Então, a gente vai percebendo como o casal conta a sua história. E ele fala de algumas coisas que eles observaram em pesquisa, né? Uma das variáveis é que o casal relata a sua história. Todo casal, mesmo em crise, gosta de relatar sua história pregressa, né? Há Claro. pesquisas que mostram que quando a gente conta a respeito da gente, a gente tem uma ativação da nossa área de recompensa no cérebro, circuito de recompensa. Mas a gente, então, mesmo os casais em crise gostam de contar a sua história. Mas a gente observa, por exemplo, que casais que prognosticam melhor, eles falam a sua história em termos de nós. Nós fomos, nós fizemos, nós superamos, ao invés de em termos de eu. Uma outra característica que eles falam é que eles conhecem o mundo interno um do outro. Eles têm uma intimidade. Intimidade é aquilo que separa os muros, né? Intimidade. Nós, Niverzinha, temos muita intimidade, porque eu e a Niverzinha, quando a gente tá no lugar, a gente se fala com o olho. Nossa, gente, com os olhos. Né, amiga? Com o olho a gente se fala. Isso se chama intimidade. Isso é uma qualidade dos relacionamentos. Então, esses casais têm intimidade. Eles também conseguem mostrar que eles foram vencedores juntos das lutas da vida, né? Eles contam as coisas difíceis que eles passaram com um viés de nós vencemos isso juntos, ao invés de contar essas coisas difíceis como nós só vivíamos um caos, né? E um último item que eles colocam é eles referem a serem satisfeitos pelo fato de terem escolhido aquele parceiro ou aquela parceira para a relação. Né? Eles não dizem assim, olha, foi uma furada na minha vida ter casado com essa pessoa não tem nada a ver comigo. Então, pela forma como o casal faz a sua narrativa da sua história, a gente consegue ter uma ideia de prognóstico dessa relação. Então, isso também, eu sei que tem muita gente que está assistindo aqui a live, né, que eu mandei mensagem para várias pessoas e eu sei que tem muitas pessoas que estão nesse momento, assim, pensando se elas querem se separar ou não, né? Muitos colegas psicólogos que às vezes nas narrativas dos seus clientes ficam na dúvida do que está acontecendo. Então, eu acho que o Gottman não responde todas as perguntas, mas ele consegue nos fornecer um mapa para que a gente observe algumas características que são bem interessantes. Não, isso é importantíssimo, porque quando as pessoas acessam um advogado, no meu caso, é interessante. Ela me procura, a pessoa me procura, diz, né, que tem intenção de se divorciar, e eu peço para que ela narre a história. Né? Eu quero saber o que aconteceu, eu quero saber se é uma situação que, né, vai ter uma sequência, um segmento, se na verdade é um conflito que pode ser contemporizado. E eu falo aqui, até tomo mais cuidado, não significa que o advogado que trabalha com um viés mais conciliador vá tentar demover a pessoa da ideia do divórcio. Claro. Não. Mas prepará-lo porque tem à frente, porque vai acontecer. E aí, geralmente, quando há oportunidade, eu trabalho com prática colaborativa, vou explicar isso depois, tá? Que é quando a gente trabalha com outro advogado que também tem esse viés, né, de tentar achar uma composição e só homologar no judiciário. Até tem uma colega que está nos assistindo aqui, que é a Laura Laporta, doutora lá de Porto Alegre. Foi um trabalho muito legal que a gente fez para um casal, assim, tendo muita empatia e respeitando o tempo das pessoas. Isso é fundamental. Porque é isso, sabe? Quando a gente escuta a história, eventualmente eu faço contato com a parte também, né? Com o outro lado, né? Do casal, para tentar entender se essa pessoa também pensa dessa maneira, qual é a dificuldade que a gente vai encontrar
pela frente, quando eu tenho a oportunidade de ser a única conciliadora, né? Quando eu trabalho em equipe, a gente conversa muito, né? A gente tira aquela característica do advogado que só vai falar no tribunal ou que só vai falar na audiência. Não, de pegar o telefone e conversar para tentar achar uma composição. Porque qual é o objetivo do advogado que trabalha com o objetivo da conciliação em si? É encontrar uma alternativa que evite o litígio, evite disputar isso no judiciário, evite levar essa demanda para que um terceiro decida, que é o judiciário. Então, o que eu penso em relação a isso? Nossa, se as pessoas tiveram a capacidade de usar o óculos, aquele da Lilian, escolher o seu parceiro, viver anos com aquele parceiro, constituir uma família com aquele parceiro, será que não há nenhuma possibilidade de que a gente encontre uma alternativa para essas pessoas, para que elas dissolvam esse relacionamento da melhor forma possível ou da menos traumática possível? Claro, né? E quando eu falo menos traumática, em todos os sentidos, mas a rápida, menos onerosa e menos doída para essa família, né? Tanto para as pessoas, para os parceiros, quanto para os seus filhos, para os seus pais, para os seus irmãos, né? Porque o divórcio, perdão, Ana, o divórcio ele acaba refletindo, né? Para toda a família, as pessoas ficam doloridas com isso, não é? Toda a rede se impacta. Eu acho importante tu colocar, tu falou do teu trabalho em parceria com uma colega, mas tu também trabalha sozinha com o casal. E eu acho essa modalidade muito interessante. Alguns dos casais que eu te encaminhei foi desta forma que tu trabalhou. E eu acho importante tu explicar para nossa audiência. 174 pessoas, amiga, nós já chegamos no teu número? Ainda não? Ainda não! Ainda não chegamos no meu número. Tá quente. O Pierre já falou, acho que foi. Aliás, o Pierre, meu cunhado carioca, parabéns, Pierre tá de aniversário hoje. Sabe o que ele me disse? Ele falou assim, ô cunhada, eu já assisti várias lives da Ana e eu adoro, sempre tenho que aprender com ela. Já não sei contigo, porque advogado... O advogado geralmente quer ferrar a vida da gente, né? Só tem dois advogados que eu gosto. Olha o que ele me falou. Só tem dois advogados que eu gosto e respeito. Minha irmã, que não advoga. Tu tá no limite. Então eu preciso impressionar meu cunhado. Amiga, essas horas que ter boa autoestima salva a gente, né? As horas que tu vê como é bom ter boa autoestima, né? Eu falei, me dá uma chance que eu vou te mostrar, Pierre. E olha que ele tá comemorando o aniversário dele aqui, tá? Opa! Então, parabéns, Pierre. Tem uma diferença que eu vejo que as pessoas às vezes confundem. Olha, tá perto do número de eu mostrar a foto da Ana. Tá bem perto. Vai mostrar a foto dela comigo junto, né? Porque nós temos um passado, assim. O que acontece? Existe a mediação e a conciliação. Eu não sou mediadora, eu não tenho aptidão para isso, eu não fiz curso técnico, eu não tenho formação, é um trabalho lindo, mas ele é diferente. Eu, na verdade, sou uma advogada que optei por trabalhar para uma área apenas, que é o direito de família, tá? E me recuso a trabalhar quando essas questões acabam indo para litígio, tá? Então é uma opção minha, uma liberalidade minha, né? Trabalhar dessa maneira. E qual é o propósito dessa maneira? Mostrar para as pessoas que elas podem chegar a um acordo. Eu não vou desistir, a menos que as pessoas desistam. Então o intuito é tentar trazer as pessoas para fazer uma negociação e a fechar um acordo que seja mais interessante para elas, mostrando um rol de oportunidades que elas têm. Porque o direito, ele não é engessado como parece. Eu aprendi com uma advogada brilhante, que foi uma das pessoas que mais me ensinou no direito, que o que não é ilegal é permitido. Olha o que a gente pode fazer. A gente pode ser criativa e criar uma série de oportunidades para as pessoas, para que elas cheguem a um acordo interessante para elas. Então, quando eu consigo fazer esse trabalho sozinha, é interessante, é mais fácil, porque eu tenho contato com duas pessoas. Eu atuo tecnicamente, eu posso... É sensacional. É sensacional. Exatamente. Eu posso trazer uma solução eficiente porque eu estou escutando os dois lados. Então, eu escuto o lado de um parceiro, escuto o lado do outro parceiro, entendo as necessidades e consigo entender... Ela existe, Karine. A Karine está dizendo, nossa senhora, onde estava esta mulher?
Karine, Obrigada, ela Camila. Karine, a Nívia trabalha, não conheço ninguém que faça um trabalho como o teu, não conheço mesmo. Nosso Ai, muito trabalho, assim, é obrigada. muito facilitador para os casais nessa fase, como faz diferença, assim, porque eu vejo como a faculdade deixa a gente carente de É. algumas habilidades, né? Eu vejo, por exemplo, que psicólogos não sabem se vender, né? Uhum, E exatamente. a minha experiência, assim, é que os advogados, eles são treinados para serem eficientes com a causa, né? Exato. É Eles que têm nós um somos foco treinados técnico. Uhum, exatamente para litigar, na realidade, né? uhum, Eu uhum, nunca, juro por Deus, na minha faculdade, eu estudei pouquíssimo a questão da possibilidade de fazer um acordo no uhum, direito de família. uhum, Ah, a gente faz uhum, contratos, desenvolve contratos e tudo mais. Isso te dá uma expertise em relação a gama de oportunidades que a gente tem para redigir uhum, um acordo, que nada mais é um contrato para essas uhum, pessoas. Mas a gente não foca para essa linha da conciliação. E uhum, às vezes me parece que as pessoas têm um conceito totalmente diferente da conciliação. Né? Pessoa, uhum, eu vou te indicar para uma conciliadora. Ei, tô querendo me separar, quero uma conciliadora. Eu não vou uhum, aqui tentar demover as uhum, pessoas da ideia do divórcio. Claro, uhum, prepará-las para o que vem para frente. E é aí que esse trabalho acaba tendo uma efetividade boa quando eu consigo ter uma interação com as duas partes, né? Claro, uhum, elas precisam aceitar essa proposta. E o que eu faço não é uma terapia, eu não tenho essa expertise, como eu falei, mas é uhum, trazer para as pessoas, né? É estudar a repercussão das decisões dela para essa família, que precisa se sustentar como base familiar, como uma base econômica também. Então, é estudar todas as possibilidades e a repercussão da decisão delas. E às vezes trazer à tona, olha, quem sabe se a gente fizer essa composição dessa maneira, será que não vai ser mais eficiente para ti lá no futuro? Ou poder uhum, chegar e dizer, fulano, prefere deixar o seu filho com uma terceira pessoa do que com a mãe dele? Assim, eu sei que tem muitas pessoas que fazem um papel de mãe ou de pai com muita eficiência, com muito carinho, né? Talvez com um carinho tão equiparado a mãe e pai. Mas entre deixar seu filho com o cônjuge, com o pai ou a mãe, né, perfeito, do que aproveitar perfeito. aquele período que, bom, o acordo te concedeu um período maior de permanência com essa Uhum, criança, mas essa criança acaba não permanecendo, porque o pai trabalha, a mãe trabalha. Então, isso, sabe, vamos chegar a uma composição que seja mais perto da realidade e que traga uhum, menos trauma para essa criança, uhum, porque o uhum. intuito é esse, é trazer menos trauma para todos eles, É. inclusive para essa criança. Aliás, na verdade, Principalmente, né? principalmente, não é por acaso que os acordos precisam ser homologados na justiça quando existe um menor envolvido. Por quê? Uhum, Porque o Ministério Público, que é quem a gente intima para verificar se aquele acordo está interessante, ele resguarda os interesses daquelas crianças. uhum, Entende? Hoje, os divórcios, as dissoluções, quando não existem menores envolvidos, podem ser feitos em cartório, por uhum, exemplo, muito rápido e eficiente. No entanto, quando existem menores envolvidos, eu preciso submeter o judiciário a com o propósito apenas de homologar esse acordo. uhum, No entanto, passa pelo crivo do Ministério Público, que é quem está olhando para aquele acordo e vê se ele é eficiente para a criança. uhum, Então, assim, não é um uhum, acordo fictício, é um acordo que é baseado na realidade, que faz todo sentido para aquela família. uhum, Então, isso uhum, é muito interessante. Então, quando eu consigo trabalhar com essas partes, né, uhum. de uma forma isolada, é um pouco mais fácil, né, porque eu consigo ter essa visão. Quando Quando a trabalha com gente, os dois juntos. eu digo eu, Quando tu é advogada advogada do isolada, casal. Ah. advogada do casal. Mas às É que eu tô vezes traduzindo, amiga, que o juridiquês às vezes é um pouco não, difícil, isso que eu não né? falo juridiquês, Não fala, não não fala, eu falo sei. latim. Inclusive, as minhas petições são bem legais de ler, porque acabou o advogado prolixo, né? Que só fala juridiquês e ninguém entende nada, né? As pessoas Entendi chegam e falam nada, assim, oi? entendi nada. Não, a intenção é que as pessoas entendam o que está acontecendo, né? E isso é É. que é legal nesse trabalho. Então, quando eu falo, a pessoa chegou, eu peço que ela me conte uma história,
baseado no que ela está me falando, eu consigo dar uma dimensão para ela do que vai acontecer e é que ela entenda qual é a consequência desse passo, sabe? Isso é bem interessante. E não é, então por isso eu falo, não é uma mediação, né? Na realidade, eu efetivamente consigo trazer soluções para essas pessoas e atuo tecnicamente nesses processos. Sou advogada, diferente do mediador, que é uma pessoa neutra, ela não pode trazer a solução, ela proporciona o diálogo. É isso que ela faz, ela vem para proporcionar o diálogo e as pessoas encontram uma solução elas próprias, né? Como tu estava falando em mediador, adorei, Niverzinha, teve uma... Eu esqueci o nome dela. Ela disse, Ana, passa o contato da Niver, tá? A Niver aprende online, o Brasil todo, vai lá no Sabe que na realidade Concilia. Eu já vim atendendo, na verdade eu já atendo online faz muito tempo, né? Faz, eu sei. Porque acaba que, né, os processos eles correm de maneira eletrônica, não necessariamente a gente precisa estar no foro, né, onde vai tramitar esse processo. E o mais legal disso é quando a gente propõe um acordo para ser homologado de divórcio. Eu nunca tive, olha que engraçado, né? Eu nunca tive. É possível que um juiz chame essas pessoas para fazer homologação presencial. Então faz uma audiência de intuito, né, homologatório, apenas para homologar aquele acordo. Mas quando os processos, e aí que vai a redação não prolixa, né? A história bem narrada das pessoas, né? O cuidado em relação aos direitos das crianças, que os meus processos, eles vão para homologação sem audiência de conciliação. Então, isso é bem interessante, isso minimiza aquela sensação da pessoa de, ai, nossa, agora eu vou ter que chegar lá na frente do juiz, o que eu vou fazer? Né? Então, porque apesar das pessoas estarem ali, a terem achado uma composição interessante para elas, o confrontamento, porque é um confrontamento, é muito difícil para elas, né? É muito difícil. A gente Muito tem um filme inteiro aí para... Então, às vezes eu deixo de olhar a tela, eu acho tão deselegante fazer isso, mas é porque eu tô com uma gambiarra aqui, se vocês vissem a gambiarra que eu fiz para conseguir mostrar essas ceninhas do filme, assim, tudo assim feito em casa, né? Do it yourself. Então, vamos começar. A gente falou do filme A História de um Casamento, tá? E o filme começa com um casal lendo cartas, falando do que amam no outro, né? E eles vão até uma sessão com o mediador para lerem essas cartas um para o outro. A gente pegou esse pequeno recorte de cena. Não vai ser uma imagem maravilhosa, nem um som maravilhoso, mas nós nos esforçamos com a tecnologia que dispomos, certo? Muito bem, eu vou virar a câmera aqui, deixa eu abrir o vídeo. Como vira? Vira aqui. Ok, deixa eu começar de novo, só um pouquinho. Deixa eu voltar. Ok, aqui. Foi. Ao mediarmos Agora melhorou. a separação de vocês e, por fim, o divórcio, a situação pode ficar bem conflituosa. Então, eu gosto de começar com um toque de positividade, para que as pessoas com quem eu trabalho consigam se lembrar do porquê se casaram. E para que, ao se distanciarem, vocês se lembrem de que vocês já tiveram sentimentos fortes um pelo outro. E talvez ainda tenham de vários modos. Eu leio o meu. Eu gostei do que eu escrevi. Para isso funcionar, vocês dois têm que ler. Eu não vou ler. Tá certo. Eu só acho uma pena que vocês não vão poder ouvir as coisas maravilhosas que escreveram um sobre o outro. Ela sempre disse que eu não escrevo bem, mas eu gostei do que eu escrevi. Talvez você mude de ideia se ouvir a do Charlie. Eu não quero ouvir o do Charlie. A gente prometeu escutar. É isso mesmo. Esse é o primeiríssimo passo do processo. Acho que eu vou embora, já que vocês vão ficar sentados aí, chupando o pau um do outro. Então, o que dizer dessa mediação?
O que dizer dessa mediação? Eu posso te dizer que o É. final foi bem cuidadoso, porque geralmente quando as pessoas chegam bem ativadas, é daí para pior, entendeu? A gente sabe, né, Nívia? Eu não que posso no falar nosso palavrão serviço- aqui porque tu me proibiu, mas é daqui pra eu muito também tô me pior. controlando, não é fácil pra mim também, amiga. Eu tô tentando ser fina pra audiência, eu tô tentando ser fina. É Eu tô me verdade, trabalhando pra isso, pra ser uma mulher fina, pra ser uma mulher melhor, né? Uhum. Então, o que dizer dessa mediação? E aqui eu falo para colegas e para público leigo. Qual é o sentido de uma pessoa estar sofrendo, dando uma negativa, e você, profissional treinado, dizer para a pessoa, mas você tem que fazer, Uhum, né? uhum. Não é uma tomografia para uma cirurgia, né? Não que isso seja menos importante, mas o caminho é, ela está dizendo não, porque ela está se Uhum. protegendo de alguma dor. Qual é a dor? Esse casal está preparado para trocar essas falas amorosas? O que se passa dentro dessa mulher que para ela é tão difícil ler aquela carta linda que ela escreveu, porque quem assistiu o filme sabe que ela escreveu. Porque é tão difícil para essa mulher ouvir a carta linda do marido? O que está se passando dentro dela? E aí entra o que eu falei no início da live dos bons profissionais da área de humanas. Não só da área de humanas, mas profissionais que lidam com pessoas. É interesse genuíno. É perguntar para ela, deixa eu entender o que está se passando contigo, que está tão difícil para a gente seguir adiante com essa tarefa. Né? Exatamente. E assim, uma hipótese que eu levanto, baseado nas coisas que o Gottman fala, é que me parece que ela ainda tinha muito amor por ele e ele por ela, né? E que ela não queria mais aquele casamento em que ela não era vista, né? Ela estava precisando ficar menos privada nessa relação. Mas eu não sentia como se ela não quisesse mais aquele homem, né? Claro, isso são hipóteses minhas, da minha leitura do filme. Então, talvez tivesse um medo por aí, né? Que ela estava tentando ser firme na decisão de seguir adiante e ela estava com medo de esmorecer. Talvez seria uma hipótese para se investigar com ela. Mas isso, assim, de poder ter uma escuta, um olhar que enxerga, tentar entender qual é a falta por trás disso que ela está falando, desse fato que ela está trazendo. Porque com essa imposição eles não vão conseguir chegar longe. Falar mais uma coisa de manejo que eu faço no consultório, assim, o divórcio é um processo de luto, tá? O luto não é só morte, né? O luto é todo fim, né? Se mudar de cidade, se mudar de apartamento, mudar de profissão, tudo isso tem um luto embutido. E o luto é um processo com fases, é um processo muito dolorido, né? E nas fases iniciais do luto a gente tem a negação e depois a gente tem a raiva. E na raiva, ela é uma fase que a gente quer olhar para o outro e olhar só a parte ruim e enxergar aquilo que o Gottman fala na pesquisa dele, né? Rever a história com viés negativo para que tenha coerência cognitiva a decisão que a gente tomou. E essa fase é a fase que geralmente os advogados assumem, que existe aquela guerra, aquela peleia muito forte, muito feia, muito sangrenta, que a gente acha que o outro é a pior pessoa do mundo, mas na realidade o outro segue sendo aquela pessoa por quem você se apaixonou, né, em termos de valores, mas ele tá se defendendo, né, ele não tá atacando, na realidade é quando a gente aprende a entender que o ataque na realidade ele é uma estratégia de defesa, a gente consegue ter uma empatia e um manejo muito melhor dos clientes. E uma coisa que eu já fiz com alguns casais no consultório, que foram momentos muito bonitos, quando eles estavam decididos a se separar, e aí anotem, colegas psicólogos, que se vocês puderem fazer, é uma ferramenta muito legal. Eu aprendi com a Esther Perel, num livro dela sobre infidelidade. Eu peço que eles escrevam uma carta um para o outro, um pouquinho diferente dessa do filme, né? Que eles digam nessa carta pelo que eles são gratos, do que eles se desculpam, do que eles vão sentir saudades. E que eles leiam um para o outro em consulta, e aquela choraçada, inclusive eu chorando, que é um momento muito bonito, né? Porque não precisa, o divórcio, ele não é um cemitério de uma coisa que não deu certo. O divórcio é o encerramento de um ciclo. Aquele casal terminou o casamento e decidiu não recasar, né? O casamento se dá por esses ciclos. E ali aconteceu um fim. E esse fim pode ser honroso,
né? E quando o casal tem essa carta um do outro, para esses momentos difíceis, eles terem esse Uhum, material é algo que acalma, né? É algo que, de uhum. certa forma, protege o apego, protege o vínculo deles, mesmo que eles estejam se separando. Então, é uma estratégia que pode ser usada em alguns momentos, que eu já usei no consultório, que foi muito bacana, muito bacana. Sabe que eu tenho duas experiências diferentes, né? Uma Uhum, experiência é quando eu recebo um casal que é encaminhado por uma terapeuta, né? Que já uhum, vem trabalhando esse casal, ele já está uhum, mais preparado para o divórcio e aí uhum, é mais fácil, né? É uhum, mais fácil a interação. E eu tenho a outra, né, possibilidade, que é quando as partes me procuram e uhum, não há esse trabalho preliminar, que eu julgo importantíssimo. Eu julgo importantíssimo. Quando isso acontece, eu sempre converso com as pessoas isoladamente, porque uhum, eu não tenho essa capacidade de colocar as partes sentadas frente a frente para a gente uhum, dialogar sobre questões técnicas. Porque isso uhum, vai dar um grande problema, vai me uhum, gerar um problema e possivelmente eu não uhum, vou conseguir mais é, uhum. captar, né, a confiança Uhum, dessas pessoas para poder fazer um uhum, trabalho interessante. E aí, sempre que há oportunidade, eu cito, bom, quem sabe se vocês fizessem uma terapia de casal. E as pessoas se assustam. O quê? Eu vim aqui para me divorciar, tu tá me mandando para uma terapeuta? uhum, Como assim? Eu uhum, falo, mas e quem uhum, disse que a terapia uhum. de casal tem o condão de É. fazer restabelecer o relacionamento de vocês? Nós estamos falando em tentar fazer um Uhum, divórcio bem menos uhum, traumático. Então, sabe, isso que essa necessidade que eu vejo assim de que as partes, que as pessoas compreendam que a terapia, ela não tem só esse objetivo, com toda né? Porque às vezes a certeza. pessoa tem medo, eu não quero voltar, né? A outra pessoa talvez queira, mas até para que ela vivencie essa outra pessoa, vivencie o Uhum. luto, né? Porque eu sempre, o Certamente. que que eu falo para as pessoas que vêm com uma ideia mais preparada do divórcio? O teu cônjuge sabe mais ou menos. Bom, então, será que não seria mais interessante a gente fazer isso através de uma terapia, onde tu vai anunciar Uhum, para ele, porque tu já uhum, viveu o teu luto, mais ou menos, porque quando a gente começa a vivenciar o divórcio é um novo trauma, né? Mas eu digo, essa uhum. pessoa já vivenciou, ela já pensou, ela já amadureceu essa ideia. E aí ela vai encontrar um parceiro que não amadureceu, que para ele é novidade, que aquilo que é tão óbvio para ela não é óbvio para ele. Então, como é que eu vou Uhum, conseguir trabalhar a parte uhum, técnica que a gente acaba entrando na vida das pessoas para saber coisas tão essenciais da vida dela, se uhum. ela mal se deu conta de que aquela relação acabou, E olha que entende? interessante, Nívia, tem uma pesquisa feita aqui com o público brasileiro de uma pesquisadora chamada Féris Carneiro. Uma pesquisa feita ali no início dos anos 2000, se eu não me engano. Saiu até na Veja. E ela pesquisou motivação de homens e mulheres para o casamento. De Red Bull, amiga. Eu, que tamo... eu acho tão lindo. Quando tu pega aquela xícara, que aquele chazinho que é tu que faz das ervas plantadas no teu jardim, amiga, minha realidade é essa. É Red Bull, é Red Bull. Amiga, tu só não Ele, voa antes das 9, tá? ele Só pelo menos guarda é só depois sugar das free. Não 9. adianta nada, amiga, porque eu vou chegar em casa, eu vou dormir. Tá tudo certo, eu mesmo tá tranquilo. Mas olha o que Tá, mas, é, né? Olha, amiga, tá mostra falando aí, uma Aninha. coisa. Mostra aí, Aninha. Olha que elegância, eu nunca vou conseguir ser Faça assim. um vídeo disso pra nós e Eu manda. nunca. Mas eu Ou tava seja, falando uma coisa séria, não amiguíssima. me deem xicrinha de chá, porque eu não vou usar, amiga. É lata, isso aqui, ó. Mas o meu filho usa na escola para fazer trabalho, então ela tem um fim, né, reciclável, tá? Entendi, entendi, entendi. Mas vamos lá, eu tava falando sério, amiguíssima. Eu Pesquisa da também. Féris Carneiro. Motivação de homens e mulheres para o casamento. 180! Estamos quase lá, amiga. 181! Olha isso! Então, a Féris descobriu na pesquisa dela que as mulheres se casam, os homens se casam para ter uma família. Essa é a Uhum, motivação primária, segundo os dados da pesquisa dela. E as mulheres se casam para viver uma relação de amor. Então, por isso a gente tem, talvez por isso, né, a gente tenha com muito uhum. mais frequência as mulheres solicitando divórcio.
né? Uhum. E acontece no consultório, as colegas terapeutas de casal devem ver isso também, das mulheres chegarem muito insatisfeitas e os homens dizendo, oi, eu não sabia que estava tão ruim assim, para mim não tá tão ruim assim, né? Porque eles têm a família, né? Eles Eu têm tenho ali uma o teoria. porto seguro. Tu Eu tem, tenho uma amiga? teoria, eu não ouso falar aqui. Eu posso ser condenada pro resto da vida, eu sofreria muito com isso. Amiga, porque essa é a tua primeira live. Quando tu estiver na quinta, tu já vai estar falando tudo. Eu acho que eu vou guardar minha teoria para depois. Mas ela é É? eficiente, ela é baseada em fatos reais, é o que eu já vivenciei. Eu só não vou falar agora porque quero que as pessoas queiram me assistir aqui de novo, entende? Entendi. Mas enfim, é isso. Niverzinha, olha só, nós temos 15 minutos e nós temos mais vídeos para mostrar. Eu posso tocar ficha? Vai, toca a ficha. Que Sabe qual agora. tu pode mostrar? Qual? Vamos na sequência, vamos ver se dá tempo. Vamos na sequência, que a gente fez planejamento para essa live, gente. Tu acha que Exatamente. a gente se programou porque eu tenho características Ju, não dá para falar. exclusivas. Sibeli, não dá para falar agora. Vai ter que ser uma outra. Pra você. Tá, é de uma terapeuta? Porque eu já tenho uma. Bom, é a terapeuta da minha mãe. Dividimos. É de uma advogada. Ela me representou quando me separei do Denis. Ah, você e o Denis são divorciados? Desde 2013. E ainda trabalham juntos? Que legal. Ah, não, ele é um baita pau no cu. A Nora me garantiu metade desse projeto no acordo. Não. A gente falou sobre não usar advogados. A minha irmã já me fez conhecer um monte. Eu odiei eles. Liga pra Nora. Ela salvou a minha vida. Desculpa. A minha cara de acabada. Eu tava no evento na escola do meu filho. Deixa eu começar falando que você é uma atriz incrível. Obrigada. Eu adorei ela tá com tudo. Mas a sua atuação no teatro, nossa. Você viu alguma peça? Eu tava em Nova York no ano passado, por causa do meu livro. Ah, me lembra de te dar uma cópia. E aí meu editor me levou. Legal. Obrigada. Você é ótima. Bom, o Charlie que dirigiu. Eu sei. Ele é bem talentoso. É sim. Eles estão indo pra Broadway. Bom, sem mim, é claro. Sorte dele ter você. E como você está? Péssima, tadinha. Não. Eu vejo, se eu puder, se tu me permitir, Ana, bom, ela, amiga, o papel da amiga, né? A amiga indicou. Eu acho que essa é uma live para vocês fazerem aí, tá? O papel da amiga talvez nos relacionamentos. se o pessoal quiser, pede para nós fazer uma live, a live Amigos e o Divórcio, assim, como os amigos têm um papel a importante importância nessa dos amigos nas relações interpessoais. Nossa, Olha, muito importante. 190. E Amiga. a Nora, o que tem de positivo na Nora? Ela é bélica, isso não é positivo, tá? A gente sabe. Depois, né, na sequência do filme. Mas, assim, o ambiente é um pouco mais acolhedor, não é aquele ambiente, né, de advogado, com uma mesa no meio, onde ele não sinta proximidade. De uma certa forma, meio forçado, ela acaba fazendo uma conexão com a Nicole. Então, isso é interessante. Mas ela sempre vai com aquele olhar mais, até no fim dessa fala, tentando achar adjetivos pro Charlie. Isso é muito ruim, porque ela tá mal, mas ela não odeia ele. Né? Tanto que uma das primeiras coisas que ela fala para ela é o seguinte: eu quero continuar sendo amiga dele. Né? E as pessoas não entendem isso, elas acham que quando ela chega no escritório de advocacia, o objetivo é divorciar a qualquer custo. Né? Então, amadurecer, tentar acolher, tentar escutar quais são as intenções dessa pessoa é muito interessante, sabe? E quem assistiu o filme todo percebe assim como a Nora, ela tem uma postura assim de forçar uma intimidade, de sentar perto, você pode levar esse biscoitinho para casa, mas não é uma postura de quem tá vendo ela. Porque ela falou várias vezes que ela não queria esse caminho belicoso. E é o caminho que a Nora conhece, é o caminho que a Nora vende e que a Nora oferece. Né? Exatamente. Podemos ir para a próxima, amiga? Podemos, exatamente. Vamos lá. Tá. E aí é ele, o Charlie, né? Ok, essa aqui. Sério? A sua esposa usa drogas ou algo assim? Cocaína? Não, de verdade. Nós não vamos vencer se ela for a mãe perfeita. Ela foi viciada em antiácido por um tempo. E não foi pouca coisa, não. Ela chegou a tomar uma cartela por dia. Você reparou em alguém te seguindo? Não.
melhor ficar de olho. Você tem que estar pronto, porque é certeza que a Nora vai pintar você como um pai ausente e negligente. Mas eu não sou. Você mora em Nova York, é obcecado com o trabalho. Ela e o seu filho estão aqui, sobrevivendo. A Nora vai usar essa estratégia. Tenho certeza que vai. Mas a Nicole não vai mentir. Escuta, se a gente começar bancando os sensatos e elas começarem bancando as loucas, no final a gente vai se encontrar entre a sensatez e a loucura. O que ainda é loucura. É loucura, é loucura. É como dizem, advogados criminais veem pessoas más bem comportadas e os de divórcio veem pessoas boas mal comportadas. Antes de tudo isso acabar, você vai estar odiando a mim e o Ted só por causa do que nós representamos na sua vida. Eu tenho certeza que sim. Então me conta a história de novo. Você veio pra cá pra ver o seu filho. Olha, acho que eu não me expliquei. Ela intimou você, amigo. Mas tudo bem, vá. Eu resolvi isso. E ela não é uma vaca. Obrigado. Mas isso é... A gente vai resolver de outro jeito. E eu não tô nem perto de poder pagar esse custo. Se voltar pra Nova York, uma peça no Broadway, saia. Que problema, né? Que problema, né? Ele entrou com um e saiu com outros tantos, né? Não é isso? Sabe? Aquele advogado carrancudo que não escutou nada do que ele falou. Aliás, ele não falou, né? E já foi despejando um monte de outros problemas que ele nem estava com capacidade de escutar, né, Ana? E aí entra aquilo, ele já vai ali adrenalizado, porque o divórcio foi pedido por ela, né? Ele já tá com medo, ele precisa de alguém que possa amparar ele e conduzir ele por um caminho seguro. E ele tá com medo e eles dizem assim, olha, aqui é o fronte de guerra, lá tá a batalha. Cuida que tu vai tomar tiro, a não ser que tu atire primeiro. Exatamente. Ou seja, eles pegam os interesses dessa família, elevam aqui, o outro vai ter que vir com força aqui para eles chegarem onde eles queriam chegar antes. No início. E a gente tem um terceiro vídeo que mostra esse é importantíssimo. Alguém tentando, né? O advogado tentando fazer isso. Vou virar aqui. A gambiarra tá funcionando. Vocês vejam que eu não tenho Parkinson, né? O tremelique não tá grande aqui. É esse aqui o vídeo. Se divorciar com o filho pode ser uma das coisas mais difíceis da sua vida. É como uma morte sem um cadáver. Eu sei, pessoalmente já passei por isso 4 vezes. Você se divorciou 4 vezes? Casei 4 vezes e divorciei 3. Esse último vai dar certo, se Deus quiser. Foi por isso que me transferi para direito da família, para ajudar a sobreviverem a esse período doloroso. Esse é meu ponto de vista. Se a gente cismar com quem fez isso e quem fez aquilo e eu não quero pagar os $2, isso só vai custar mais dinheiro, tempo e estresse emocional, e o resultado provavelmente vai ser o mesmo. Exato. Eu concordo com essa filosofia. E ela também, com certeza. E eu sempre defendo a verdade, não importa onde isso nos leve. A maior parte de meus colegas inventa a verdade para conseguir chegar onde querem. Vocês são apenas transações para eles e gosto de considerar vocês como pessoas. Ah, que bom. E não só você, ela também. Claro. Esse processo pode acabar ficando bem feio, mas eu também acredito que não precisa ser horrível. Eu fico feliz em ouvir isso. Eu adoraria que os gastos fossem os menores possíveis. É claro que sim. Eu cobro 450 por hora e preciso de 10 mil adiantado para começar. Eu vou ver se eu consigo adiantar o dinheiro da Broadway, sei lá. E lembre também que tem que pagar o advogado dela. Eu não... O quê? Bom, pelo menos uma parte. Não faz sentido, não é? Está fazendo isso porque... Então, amiga, esse é o... a gente tem 7 minutos de live. Eu vou resumir então, tá? O que acontece? Aí chega um senhor, um advogado muito experiente, acolhe ele, e ele é perfeito, exceto pelo fato de que ele não é tão eficiente para esse casal. Porque quando eles aí se encontram, né? Esse advogado, o Burt e a Nora se encontram, eles começam a falar da vida dos dois, e aí percebe-se assim, quando o Charlie vai para uma salinha com esse Burt, eles começam a conversar e ele diz, olha, eu acho que tu tem que aceitar o acordo dela, né? Por quê? Porque efetivamente nós não vamos conseguir que vocês se mudem para Nova York, era um problema que eles tinham. Né? Ele vai ter que morar aqui, então aceita essa condição, aceita esse modelo de compartilhamento de guarda, e aí tinha os interesses econômicos ali e tal.
E aí, quando ele aparece para ir... E aí, basicamente, deu para entender no filme que eles tinham feito um pré-acordo. E aí eles foram homologar no tribunal. Quando eles chegaram lá, é muito interessante, porque aí tem a cena deles, da Nora e da Nicole, esperando, e chega o Charlie com aquele advogado carrancudo, bélico, absurdo. E ela, puxa vida. E ela, o que aconteceu? Não, o nosso acordo foi por água abaixo. E aí eles vão para uma sessão de tribunal e começam a trazer à tona coisas que o casal se olhava e pensava, meu Deus, né? Quietos, intimidados, né? Não tinham poder de argumentar naquele momento, enfim. Então, assim, o que aconteceu? Se supõe, eles saíram dali, foram conversar, porque esse casal tinha conversação, eles se encontravam, né? Eles conversavam, eles não conversavam sobre o divórcio. E aí eles se encontram, começam a discutir, e é isso que eles falam, nossa, os nossos advogados falaram muita merda a nosso respeito. Então, os dois tinham noção de que eles extrapolaram, eles foram além dos limites da razoabilidade. E aí, no fim, eles fazem um acordo, e quem puder assistir depois é interessante, porque no final a Nora vai dar, né, a notícia para ela, a gente fez um acordo e você não vai acreditar. Eu consegui mais tempo de convivência com seu filho quando ele estiver aqui, né, em Los Angeles. E ela, mas eu não queria isso. Ah, mas eu não ia perder essa oportunidade. Eu não queria que eles pensassem que eu perdi. Quem estava disputando ali? Quem estava disputando? E esse é um grande problema que eu encontro em determinadas situações, determinados colegas. Os interesses deles acabam se sobrepondo aos interesses dos próprios clientes, né? E isso é muito ruim, sabe? É muito ruim, porque eu trago à tona uma possibilidade de trazer conflitos para aquela família. Que já tá e aí o difícil, advogado vai né? embora e a família fica com os seus conflitos, não é? Então, assim, oportunizar que as pessoas dores, amadureçam, né? Com seus traumas, né, Nívia? Exatamente, oportunizar que as pessoas consigam amadurecer a ideia do divórcio, que a gente encontre com eles uma alternativa, e aí é o papel do advogado, encontrar uma solução. Uma vez eu peguei um caso até engraçado, estava assessorando uma das partes e a outra estava sendo assessorada por um escritório bem conceituado, de litígio, né? Eles tinham prestígio em ações assim. E aí eu me lembro que o advogado me disse assim, nós estávamos no meio assim, de uma negociação super exaustiva, nunca com as partes, somente os advogados. E essa pessoa me disse, nós vamos brigar. Eu falei, eu não vou brigar com ninguém. Níver 2057, hora de dar tchau e mostrar a foto, amiga. Será que eu mostro a foto? Mostra, amiga, mostra. Nós vamos mostrar 2 fotos pra gente se despedir. Então, só para vocês entenderem que mesmo quando não há a menor possibilidade que as pessoas desenvolvam um relacionamento saudável, isso pode acontecer. Olha como é que a gente é agora. Mostra aí, Ana. Ó, isso é nosso vínculo de apego. Eu e a Niverzinha, essa foto é nossa. Eu amo ela. Isso é nós duas hoje. A gente se diverte, a gente se ama, a gente se adora. Amiga, mostra o passado para confrontar, amiga. Será que mostra? Agora, quero ver os corações aí. Quero ver os corações. Mais corações. Olha só, gente, não pode printar isso, tá bom? Amiga, você tá melhoradinha, né? Olha isso, o gente. Meu cabelo e a minha maquiagem. Olha só, eu tenho 43 anos nessa foto. Linda! Obrigada! A gente deu uma melhorada boa ali, né, amiga? Se eu tivesse de cara lavada e cabelo limpo, eu ia estar bem melhor do que isso. Gente, né? olha aqui o background da minha amiga. Olha aqui, essa faixa é uma das tantas que ela tem. Olha ali, ó. Porque ela não é só uma das melhores psicólogas que eu conheço, mas ela ganhava todos os concursos de beleza na cidade da onde a gente vem. Olha ali, ó. Viu? Amiga, tira isso, amiga. Tira isso. Já bateram um monte de foto aí mesmo. Já pintaram isso. Gente, muito, muito obrigada por vocês terem estado conosco nesse domingo de noite. Vocês nos fizeram muito felizes nessa live. Obrigada, gente, de coração pela oportunidade. Obrigada mesmo.